Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. Neste bloco nós vamos acompanhar algumas entrevistas. No primeiro bloco você vai acompanhar uma entrevista feita pelo repórter Tiago Rebolo com o presidente do CIMED, Geraldo Ferreira. É com você, Tiago. Olá, Pinto Júnior, bom dia para você, um abraço a todos que acompanham o programa Conexão Potiguar. Hoje o programa Conexão está aqui em frente ao Hospital Universitário Onofre Lopes, onde médicos anestesistas fazem uma paralisação de 24 horas, para exigir melhores condições de trabalho, entre outras reivindicações. Aqui ao meu lado o Dr. Geraldo Ferreira, anestesista e presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Aqui eu agradeço a participação. Bom dia, Dr. Geraldo, tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia, Pinto. Geraldo, qual é o propósito dessa manifestação que hoje os médicos anestesistas aqui do UOL estão realizando? Olha, nacionalmente foi criada uma empresa brasileira de serviços hospitalares pelo governo federal, com o intuito de melhorar a gestão dos hospitais universitários. Na verdade, o que essa empresa fez foi centralizar as compras de 50 e poucos hospitais universitários, num total de 4 bilhões. Ela fez a criação de milhares de cargos comissionados e as melhorias para a população não chegaram. E há um assédio constante e uma pressão constante em cima dos funcionários. Dos anestesistas, para se ter uma ideia, nós temos hoje 40 neste hospital, no UOL, que fazem o serviço de 60. E são forçados a isso. Por quê? Porque o hospital tem vários setores. Então, muitas vezes eles estão escalados no centro cirúrgico, mas tem que dar cobertura, por exemplo, ao centro de imagens, a hemodinâmica quando chega a urgência. E pior, quando esses profissionais estão escalados para os setores de urgência, muitas vezes, estando na urgência, eles têm que fazer procedimentos eletivos. A gota d'água veio agora no final do mês, onde a empresa arbitrariamente, unilateralmente, cortou direitos trabalhistas que ela não tinha autoridade para fazê-lo. Então nós denunciamos ao Ministério Público do Trabalho, nós denunciamos à Procuradoria Regional do Trabalho e estamos tentando com a regional, porque a outra característica na EBSER é uma empresa nacional, mas as regionais, subsidiárias, tem CNPJ próprio e superintendência, para que nós cheguemos a um termo de ajuste de conduta, onde o trabalho dos profissionais seja respeitado, onde haja segurança para os atos anestésicos e eles não sofram o assédio que vem sofrendo. Geraldo, o senhor falou sobre corte de direitos trabalhistas. Quais direitos especificamente foram retirados? Hoje, no contra-cheque desse mês, numa forma de punição a profissionais, que isso não pode existir, ou seja, um assédio moral, claro, tanto que o sindicato entrou na justiça contra a empresa por assédio moral, cobrando a indenização aos profissionais, ela ameaçou que se esses profissionais não fizessem a folha de ponto, eles mesmos imprimissem, eles mesmos assinassem e levassem para o Recursos Humanos, mesmo eles tendo assinado o ponto eletrônico, sofreriam como punição o corte de adicional noturno e de insalubridade. A empresa não tem autoridade para fazer isso. E a responsabilidade de emitir esse espelho e levar para o profissional assinar é de Recursos Humanos da unidade. Então, é um claro assédio moral. É uma extrapolação da sua autoridade. A empresa não poderia fazer isso e fez. E isso desencadeou, além das outras questões que já vinham sendo debatidas, ela precipitou esse desenlace. E ainda houve também uma falta de sensibilidade terrível da gestão local. Porque ontem mesmo nós fizemos uma assembleia e nós tínhamos um pré-acordo fechado com a superintendência local, onde eles aceitavam rever o comportamento que a empresa estava tendo aqui no Rio Grande do Norte. Mas não mandou o documento para o sindicato que seria analisado pela Assembleia. Então foi um amadorismo completo, o que provocou nos anestesiologistas uma revolta ainda maior. E se confirmou a paralisação para hoje que está ocorrendo. Geraldo, qual é a impressão do sindicato sobre a própria natureza desse modelo da contratação da EBSER? Como é que o sindicato avalia a própria natureza da constituição disso? Olha, o interessante é que eu posso responder até com a posição pessoal do Procurador do Trabalho ontem. Ele manifestou claramente a sua posição contrária a este tipo de empresa que, na verdade, é uma burla ao concurso público. É uma burla ao regime jurídico único que está estabelecido na Constituição. Então, apesar da Procuradoria ter dito com toda clareza a isenção dela para cuidar do caso, mas a posição pessoal do procurador foi externada nesses termos.
É a mesma posição nossa. Nós entendemos que a EBSER, ela se constituiu para centralizar as compras dos hospitais universitários num valor estrondoso de 4 bilhões centralizados em Brasília, aquela fonte maravilhosa de honestidade que a gente conhece, né? Claro, nós não estamos fazendo aqui qualquer ilação, mas quanto mais se centraliza, maiores os riscos. E distribuir milhares de cargos comissionados pelo Brasil todo. Então a empresa não é nenhuma modernização de gestão. Na verdade, já existia em todos os estados fundações ou institutos que davam ou que faziam essas contratações para os hospitais universitários, e apenas o governo federal quis centralizar isso em sua mão. É mais uma característica do governo federal de centralizar compras, de distribuir cargos comissionados e de afrontar a legalidade que existe. A legalidade se chama regime jurídico único. Agora, o sindicato está convivendo com a realidade. A realidade significa que hoje existe 1.100 profissionais contratados no Rio Grande do Norte pela empresa e que nós precisamos dar assistência a esses profissionais. Nossa posição contrária à empresa não quer dizer que nós não devamos proteger esses profissionais. Então nós negociamos com a empresa para garantir os direitos destes trabalhadores. Maravilha. Doutor Geraldo Ferreira, hoje são quantos anestesistas aqui lotados no UOL? No UOL nós temos 40 para uma necessidade de 60. E esse déficit de 20 profissionais é o que tem acarretado essa pressão da direção, esse verdadeiro assédio diante dos profissionais, esse risco contínuo na prestação de serviço, onde os anestesistas ficam em mais de um setor, ou então estão escalados para urgência e têm que fazer eletiva. Então é motivado, grande parte destes problemas são motivados pela falta de profissionais. Doutor Geraldo Ferreira, sai um pouquinho dessa realidade aqui do UOL. O senhor recentemente deixou a presidência da FENAM, a Federação Nacional dos Médicos, mas compõe a atual diretoria também no cargo de tesouraria. Como é que está sendo o trabalho dessa atual gestão da FENAM? Olha, é uma luta permanente, porque por mais que as pesquisas sejam feitas, e por exemplo, a última pesquisa mostrando a grande preocupação do brasileiro com a corrupção, com o desemprego, com a inflação, e eles na hora que interrogam a população sobre qual é o grande cuidado que os novos gestores devem ter, a população, em sua ampla maioria, diz que o maior problema é a saúde. Então é claro que a saúde continua sendo o grande problema da população brasileira, que é desassistida no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, no âmbito dos hospitais universitários. Infelizmente, o atendimento que é prometido à população não se concretiza, não se confirma. Então, a luta da Federação Nacional dos Médicos é permanente. É uma luta nos estados, nos municípios, no governo federal, no Congresso Nacional. Não é uma luta fácil. Basta se saber que o governo federal está cortando quase 15 bilhões da saúde no orçamento desse ano. Então você vê que nós teremos um ano de grandes dificuldades e que exigirá muito dos sindicatos e da Federação Nacional ações efetivas para que a população, o pouco atendimento que tem, não finde por perder completamente. Doutor Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos, muito obrigado pela entrevista e boa sorte nas negociações. Obrigado, um bom dia para vocês, um bom dia para a população que nos assiste. Obrigado, Tiago. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.